Olá, Rita Fedon, entrevistas começando hoje de novo com a nossa parceira e amiga Terezinha da Florais Gotas do Infinito, e hoje nós vamos falar sobre saúde e bem-estar para animais. Você sabia que os animais também têm floral para eles, para harmonizar, para deixar eles não tão agitados? Esse vai ser o nosso tema de hoje, que é bem interessante. Terezinha é formada em Biologia, em Passo Fundo, professora aposentada, e depois de 27 anos de sala de aula resolveu encarar como sintonizadora do Sistema Floral Gotas do Infinito, empresa que está no mercado há 6 anos, com sede aqui em Florianópolis. Terezinha, de novo, mais um prazer estar aqui conosco, e vamos falar hoje sobre os florais para animais, porque todo mundo tem um bichinho de estimação em casa, um gatinho, um cachorrinho, e é bom a gente saber também lidar com eles, porque eles também movem com o nosso sentimento, com as nossas emoções. E eles estando bem, a gente também vai estar, né, Terezinha? Obrigada por estar aqui de novo, podendo falar com os ouvintes. Hoje um tema muito interessante, que são os benefícios dos florais para os animais, que, como você disse, a maioria dos lares brasileiros hoje tem um animal de estimação em casa, né? E assim, os comportamentos mais comuns que os animais apresentam e a indicação do floral, como é que é feita? Então, a maioria das pessoas hoje, elas têm animal de estimação. Essa interação é muito interessante, principalmente para as pessoas, né? Tem pesquisas que apontam que as pessoas melhoram as suas atitudes, seus comportamentos. É um benefício, assim, para aquelas pessoas que vivem muito sozinhas, né? Para elas também terem como o animal de estimação como um companheiro. Mas isso melhora a saúde das pessoas. Mas tem muitos veterinários que dizem assim, que isso é bom para os humanos, mas nem sempre é tão bom para os animais. O fato deles serem tirados do meio deles, né? Afastado das mães muito cedo, também saem do convívio dos seus para irem viver dentro de um lar, né? Muitos até adotam como que fosse um filho, né? Dando todo carinho, atenção, tudo isso. Mas os animais, eles são o reflexo do dono. Como dizem os veterinários assim, um animal estressado é porque geralmente o dono é estressado. Um animal que é ansioso, porque o dono é ansioso. Então, eles são o reflexo dos animais, dos donos, né? Então, muitas vezes também os comportamentos, como você falou, além de serem o reflexo do dono, é devido a eles ficarem muito sozinhos em casa, né? As pessoas saem para os seus trabalhos, seus afazeres, e o animal de estimação fica sozinho lá. Então isso deixa eles às vezes agressivos, provoca irritados. Uma ansiedade também. Ansiedade, carência, ansiedade por separação do dono. Lógico. E leva a terem comportamentos, às vezes roer coisas, destruir os pertences do dono. Nossa. Como um protesto, né? Então esses desequilíbrios é que os florais vêm tratar e ajudar nos animais. E como os florais PET podem ajudar nesses casos? Olha, os florais PET, eles ajudam tratando esses comportamentos. Então, por exemplo, vamos citar alguns florais já dos mais indicados para cada situação. Então, por exemplo, esse animalzinho que ele fica muito tempo sozinho, que as pessoas saem e vai trabalhar. Então, tem uma fórmula floral chamada de carência e ansiedade por separação. Se o animal tem comportamentos inadequados, tipo roer objetos, destruir pertences, a gente tem o adestramento e adaptação, que então são uma fórmula para ele ficar adequado às situações. Ao momento, né? Isso. Agora, se o animal ele for um animal hiperativo, por exemplo, então tem o estresse e hiperatividade. Às vezes também tem animais que apresentam medos de barulho, como fogos de artifício, por exemplo, ou outros medos, né? Então aí a gente tem também um floral para tratar os medos e os traumas, porque às vezes são traumas, animais que foram acolhidos na rua. Hoje a gente tem tantas ONGs, tantos, né, que assistem esses animais, mas se eles foram abandonados, sofreram maus tratos, eles vão trazer consigo esse trauma. Então, para melhorar tanto medos quanto traumas, tem essa forma floral chamada de medos e traumas.
Como eu falei, às vezes eles são separados dos seus... Sim, dos donos, né? Da sua ninhada, né? Sim, afastado da mãe muito cedo. E isso muitas vezes leva eles a apresentarem distúrbios de pele. Interessante. E de fundo emocional. Então a gente tem uma fórmula chamada pele e lambedura que ajuda, que pode ser tomado e esse também pode ser borrifado, né? Diluir e borrifar no pelo do animal de estimação. Enfim, né? Se for, por exemplo, numa situação de emergência, um pré-operatório, pós-operatório, pode-se usar o emergência PET, mas também às vezes o animal não aceita bem quando tem que levar lá para o banho a tosa, para consulta com o veterinário. Então também pode nessa hora dar uma emergência e ele vai se acalmar. Quando precisa viajar, às vezes o animal precisa ficar muitas horas dentro, fechado, né? Então também essa emergência também funciona muito bem. Enfim, tem outras fórmulas, mas essas seriam assim as mais que vamos destacar agora. E como são ministrados esses florais com ele? Para os animais de pequeno porte, geralmente os animais de estimação, é simplesmente 4 gotas ou na água do bebedouro, uma vez no dia só, né? Ou pode ser diluído com um pouquinho de água e pega uma seringa sem agulha e ministra diretamente na boca do animal. Então, uma vez no dia só. Mas claro que depende do animal. Por exemplo, se é peixinhos lá no aquário, a gente borrifa, dilui, né, num spray e borrifa na água do aquário. Se forem aves, além de dar para ministrar, pode também borrifar na gaiola, quando elas ficam muito agitadas, né? Assim, e animais de grande porte, então a quantidade daí é maior, mas tudo tem dentro das caixinhas, tem um guia de utilização que relata tudo como que pode ser usado. E onde pode ser encontrado esses florais? Porque é interessante, como eu disse, todo mundo, a maioria, 99% tem um bichinho de estimação. As lojas de produtos veterinários, né, as clínicas veterinárias e também tem farmácias de manipulação que também colocam à disposição e a gente tem a venda também pelo site. E por exemplo, assim, lá nessa loja, a pessoa fala, meu cachorro está muito estressado, eles vão indicar, ou o próprio veterinário, ou as pessoas que estão lá atendendo, eles já têm um treinamento para saber o que indicar. Mas se a pessoa tem dúvida também, ela pode mandar e-mail para a gente, que a gente orienta sem problemas. Você então dê, por favor, o e-mail de vocês, o telefone, porque é interessante o floral para o pet, para o nosso animalzinho de estimação. A gente já aproveita e pega um floral para nós mesmos, para a gente ficar todo mundo equilibrado já dentro de casa. Já que a gente falou, né, que o animal é reflexo do dono, então tu já a gente pensou? Tem muitos casos de que os donos começaram a tomar florais depois que o veterinário recomendou para o animal de estimação e eles viram resultados. Oba, isso é bom, também vou tomar, né? Então, pode ser encontrado então através do nosso site, que é o www.gotasdoinfinito.com.br. Por que eu estou dizendo infinito? Porque escreve CTHO, né? Então esse é o nosso site. E o telefone é o 48, que é daqui de Florianópolis, 3024-7560. E também a gente vai estar no mês de setembro, vai ter um evento aqui no Centro-Sul chamado de Pet Pro, que vai ser no dia 25, 26 e 27 de setembro, e a gente vai estar expondo lá, dando orientações para quem for da área, por exemplo, uma clínica veterinária, um local que gostaria de vender os florais, e ainda porque é aberto, não é aberto para o público em geral, é aberto para os profissionais da área PET, né? Então, se eles quiserem conhecer mais detalhes sobre o nosso floral, para também depois terem à disposição nos seus pontos, a gente estará lá. Então tá, Tereza, muito obrigada pela sua participação. É importantíssima essa tua dica de florais para pet, nem eu sabia disso, porque é uma interação do dono com o cachorro e os dois estando bem, eu acho que faz parte da família, porque os animais também lidam com nossos filhos, então passa esse estresse, né? Essa harmonia é muito bom para todo mundo, para toda a família. Muito obrigada e vamos para a próxima, né? A semana passada na próxima falaremos de outras novidades, porque tem floral para tudo, é só a gente saber e se informar. Muito obrigada pela participação, mais uma vez. Rita Fedon Entrevistas. Vamos para a próxima. Beijinho.